E eu nunca contei o meu testemunho de como que Deus me encontrou, né? Como que Deus me salvou, porque na verdade nós não aceitamos a Ele, é Ele que nos aceita. Eu creio assim, dessa forma, né? Não fui eu que fui até Ele, mas Ele que me encontrou, Ele que me trouxe. Como Jesus disse, como nosso Salvador fala em João capítulo 6, que aquele que vai até Ele é porque o Pai enviou. Então eu quero rapidinho aqui tentar contar o meu testemunho dentro de poucos minutos, porque se eu for contar nos mínimos detalhes, eu vou precisar de horas, né? Porque é tanta coisa que o Criador fez para me trazer para a verdade que eu fico impressionado, eu fico tão alegre, tão emocionado por tanto que Ele fez para me trazer para a verdade. Então, diante disso, antes de começar, eu quero ler aqui um texto em Isaías 65, um texto que eu gosto muito dele, que diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Estendi as mãos todo dia a um povo rebelde, que caminhava por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardins e queimando incensos sobre tijolos, assentando-se junto às sepulturas e passando a noite junto aos lugares secretos e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis nos seus pratos. Somente até o versículo 4 acho que já é o suficiente. Esse texto tem tudo a ver com a minha conversão, porque eu estava dessa forma, um povo rebelde, um povo que era inimigo de Deus, que era inimigo do Criador, que fazia tudo aquilo que não o agradava, né? Comia coisas imundas, como está escrito aqui, tinha pensamentos imundos, né? Caminhava por um caminho que não era bom, todos os dias, né? Irritando o Criador, fazendo sacrifícios e queimando incenso sobre tijolos. Para quem não sabe, né? Eu pratiquei feitiçaria durante 9 anos. Eu fiquei enganado no meio da feitiçaria durante 9 anos. Foram 9 anos enganados, realmente. E dentro desses 9 anos, eu sempre fui muito curioso e tudo que eu faço eu gosto de ir sempre a fundo de tudo. É por isso que eu amo ler essas escrituras, leio ela, eu tento mastigar o máximo possível que eu conseguir dela, né? E também quando eu estava lá enganado no meio daquela podridão toda, no meio de todo aquele charco de lama, eu li todo tipo de livro que você possa imaginar a respeito de feitiçaria. Eu não vou falar aqui nome de livros, nem de entidades, porque hoje certo tipo de coisa que você falar, você pode até ser processado, porque certo tipo de entidades hoje você não pode mais chamar de demônios, mas são demônios, né? O que não é o Espírito Santo de Deus e o que não é o fôlego de vida que Deus nos deu, o que passar disso realmente é diabólico, né? Mas eu vou me ater aqui a não falar nome de entidades, porque hoje, infelizmente, você não pode falar a verdade, que essas entidades, na verdade, são demônios malignos. Pois bem, e eu fiquei enganado durante esses 9 anos, acreditando que realmente eles poderiam fazer alguma coisa pela minha vida, acreditando realmente que eles tinham poder de transformar as coisas, de mudar o ambiente, de me dar aquilo que eu quero, porque a verdade é que o homem ele quer se deleitar, ele quer, né, os prazeres do mundo. Quando ele está desviado dos caminhos de Deus, quando ele não tem o Espírito Santo o convencendo do pecado, do juízo e da justiça, ele quer deleitar-se nos seus próprios prazeres. E é assim que eu estava. E eu acreditava que aquilo tudo funcionava, aquilo tudo, mesmo quebrando a cara, gastando muito dinheiro com aquilo, como está escrito aqui nesse texto de Isaías, né?
andando por lugares ocultos, né, caminhos que não era bom, e andando por lugares ocultos, queimando incensos. Então, quer dizer, trocando em miúdos aqui, o que o Criador está dizendo aqui? Pessoas que praticam coisas ocultas, feitiçarias, sacrifícios, despachos. Eu já fiz coisa que, se eu te contar aqui, você se assusta. Pelos cemitérios, encruzilhadas, mato, lama, barranco, cachoeira. É coisa que eu não vou entrar em detalhes, porque hoje me dá nojo, mas naquela época eu achava que tudo funcionava, tudo era válido, né? Que não tinha nenhum erro naquilo, porque eu não conhecia realmente a verdade. Então foram 9 anos afundado naquele charco de lama, até que de repente esse Deus que está escrito aqui nesse texto, o Deus Criador, que ele está dizendo aqui que ele foi buscado pelo povo que não perguntava por ele. É engraçado, é interessante. E foi achado por aqueles que não buscavam por ele. Isso aqui é um mistério muito grande, eu não buscava por ele. E quando eu comecei a perder a fé em tudo aquilo, quando eu comecei a perceber que tudo aquilo era engano, e comecei a desafiar aquelas entidades, eu comecei sim a desafiar aquelas entidades assim, cara a cara, né? Quando estava manifestado aqueles demônios naquelas pessoas, eu comecei a desafiar eles, porque eu queria muito que eles tomassem poder das minhas faculdades físicas e mentais, e eles nunca conseguiam. Eu fazia de tudo, era vela, era incenso, era riado, era tudo que você possa imaginar. Eu fazia de tudo para que eles tomassem conta do meu corpo e fizessem como fazia com os outros, né? Eu não preciso entrar em detalhes aqui, mas você sabe como funciona dentro de um terreiro de feitiçaria, né? Aquelas pessoas perdem o sentido e hoje até eu não acredito em muita coisa, né? Porque eu fui percebendo que era tudo mentira, e eu comecei a desafiar eles, mandando eles fazerem coisas, e eu percebi que muitas coisas eram truques, né? Diziam que bebiam 7 litros de cachaça, mas depois eu fui percebendo que tudo aquilo era truque. Falava que encontrava coisas escondidas, enterradas. Depois fui percebendo que tudo aquilo era truque, porque o nosso Messias vai dizer nas Escrituras Sagradas que o diabo ele é mentiroso desde o início, ele mente desde o começo. Ele é o enganador desse século, ele é aquele que nos ilude. Então, quando meus olhos começaram a se abrir e eu comecei a ficar incrédulo sobre aquilo tudo e larguei de vez para poder não entrar em contenda com aquelas coisas, eu acabei abandonando. E quando eu abandonei, quando eu perdi a fé naquelas coisas, eu também perdi a fé que existe um Criador no céu. Começou a passar na minha mente que o Criador também não existia. Se tudo aquilo era mentira, a Bíblia era mentira, se bem que eu não tinha conhecimento de quase nada a respeito dela, e que Deus era mentiroso, que anjos não existiam, demônio também não, eu comecei quase a virar um ateu incrédulo de tudo. E a minha vida começou a afundar. Não que quando eu estava lá no meio daquela feitiçaria a vida estava boa, não estava boa. Minha vida parecia, como que eu vou fazer aqui um exemplo? Tipo aqueles papel de eletrocardiograma, né, que tem aqueles risquinhos que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A minha vida quando eu estava lá dentro era assim, mas o gráfico ele mais descia do que subia, né? E quando eu larguei aquilo de vez, eu estava todo destruído. Vida sentimental, vida profissional, financeira, dívidas até no teto, a minha mãe quase morrendo de depressão. O meu pai já tinha morrido há alguns anos, já tinha quase 10 anos que já tinha morrido, era só eu e minha mãe dentro de casa. E as coisas todas destruídas, tudo à minha volta destruído. A única coisa que Deus preservou, que eu dou graças ao Criador a isso até hoje, é que Ele preservou a minha saúde. Graças a Ele por isso. Mas o resto estava tudo afundado. E um dia, chegando em casa, de um dia frustrado de vendas, eu trabalho com vendas há muitos anos,
Chegando em casa num dia frustrado, um sol de mais ou menos 2 horas da tarde, muito quente, eu no meio da rua, ali me lamentando das coisas que estava tudo destruído. Eu olhei para o céu, olhei para cima, como um doido ali no meio da rua, nem sei se alguém me viu, não estava importando com isso também, né? Eu olhei para cima, apontei o dedo para cima e falei: se existe um Deus aí em cima, se o Senhor existe mesmo, se o Criador existe mesmo, então me mostra o caminho certo. O que eu estou fazendo errado? Ah, meu amigo, não deu outra. Não deu outra. Dentro de poucos minutos, aliás, dentro de poucos dias, pessoas que eu nem sabia que seguia o caminho do nosso Salvador começou a pregar para mim, me emprestar livros, me emprestar DVD, me emprestar, chamar para ir para suas congregações, e começou a convidar daqui, convidar dali. O Criador foi me cercando de um lado e de outro, né? E como um imã que passa, me atraindo sempre para uma mesma direção, cumprindo aquilo que o nosso Messias fala em João capítulo 6, que aquele que o Pai leva até a mim, eu não lançarei fora. Aquele que vem a mim é porque o Pai enviou, e aquele que vem a mim eu não lançarei fora. E o Pai começou a me enviar até o Messias, até o caminho do Salvador. E teve um irmão, né, que na época eu cortava cabelo com ele, ele me chamou para poder participar da congregação dele. Eu falei assim: não, domingo eu tô lá, porque durante a semana eu não posso ir, que eu tenho que ir para academia, eu gosto de treinar e tal. Durante a semana eu não vou não, mas no domingo eu vou fazer uma visita lá. Mas acabei não indo. Mas algo dentro de mim começou a mexer dentro de mim, a me dizer assim: não, o Criador existe. O Deus Criador dos céus e da terra, Ele existe. Basta você se direcionar até Ele. Basta você começar a ter um relacionamento com Ele, que Ele... E gera o próprio Deus, gera o próprio Espírito Santo do Senhor falando dentro de mim, mas eu não entendia nada daquilo. Até que eu tive uma ideia, né? Na verdade a ideia não é minha, porque nós somos guiados pelo Espírito. Eu pensei assim: então eu vou rezar toda noite. Era a única coisa que eu sabia fazer, né? Vou rezar toda noite. E eu comecei toda noite, né, rezar, né, aquilo que a gente sabe desde que nossos pais nos ensinavam: Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, e por aí vai aquele monte de coisa. E toda vez que eu terminava aquelas rezas, eu sentia como que se eu tivesse uma presença a mais dentro do quarto. E eu deitava no travesseiro e chorava até dormir. Isso foi durante uma semana. No final de uma semana, por volta de 7 dias mais ou menos, quando eu terminei uma dessas rezas antes de dormir, aí que aconteceu um fato que eu não esqueço jamais. Eu escutei uma voz: se você crê ou não crê, né, eu não tenho como te obrigar a crer, mas eu ouvi uma voz falar comigo ali dentro daquele quarto, no escuro daquele quarto, só eu não sabia, mas hoje eu sei que era só eu e o Espírito Santo. Ele falou comigo: depois das suas coisas, depois que você terminar essas suas coisas, suas rezas, conversa comigo. Aquilo eu senti senti alegria e tristeza ao mesmo tempo, e obedeci aquela voz. Quando eu terminei as minhas rezas e orações que eu sabia fazer, eu comecei a conversar, né, com o Criador, como se Ele estivesse perto de mim. E comecei a conversar e agora eu já não chorava quando eu deitava, eu já chorava durante as orações, quando eu conversava com Ele, e eu sentia como se alguém estivesse me ouvindo.
Mas eu não sabia quem, mas eu sabia que tinha uma presença diferente, superior e muito mais forte que eu ali me ouvindo. Mas eu não conseguia sentir medo, eu sentia temor e respeito e continuava a falar, desabafar para aquela presença que estava ali naquele quarto. Pois bem, assim continuei por mais alguns dias, fazendo desta forma. E eu lembro que era no final do ano, próximo aí aos festejos, que hoje eu não acredito mais nesses festejos do final de ano, e nesses finais de ano sempre passa aqueles filmes bíblicos, né, a respeito do nosso Messias. E eu lembro que eu chegando em casa, de mais umas vendas que não estavam muito boas, encostei o carro, entrei para dentro de casa, fiz um lanche na cozinha, vim para a sala, liguei a televisão. Quando eu liguei a TV, estava passando um filme desses da passagem de Cristo, da passagem do nosso Salvador, e ele estava ensinando justamente em João capítulo 16, se eu não me engano. Desculpa aí se eu me errar agora o capítulo, mas se eu não me engano é capítulo 16 que ele diz: tudo o que pedir ao Pai em meu nome, o Pai fará. Aquilo entrou no meu coração como uma flecha. Eu falei, será? E olha como que o Criador faz. Ele realmente ele começou a me empurrar para o caminho certo. Abriu uma congregação do lado da minha casa e eu escutava aqueles monte de crentes gritando dentro daquela congregação, dizendo assim, de 5 em 5 minutos eles gritavam em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador. E eu não entendi aquilo, ainda falei com a minha mãe, aquele povo acha que Jesus é surdo porque fica falando o nome dele de 5 em 5 minutos. Mas aquilo ficou no meu coração. E eu tinha uma Bíblia católica, eu fui lá para o quarto, peguei aquela Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, cai justamente em cima de João 16. Estava escrito lá, tudo que pedires ao Pai em meu nome, assim ele falar. E eu comecei a fazer isso à noite, no meio daquelas rezas, no meio daquelas orações. Eu comecei a incluir em nome de Jesus. Mas eu não sabia como fazer, então eu falava isso de segundo em segundo. Eu falava uma palavra em nome de Jesus, outra palavra em nome de Jesus. E falando, até que de repente, aquela vontade de ir assistir um culto começou a ser tão forte dentro do meu coração que eu não consegui esperar o domingo, né, que aquele rapaz, eu falei que rapaz que ia lá num domingo, que durante a semana eu não ia. E isso era uma segunda-feira, tinha uma igrejinha, né, um templozinho pequeno perto de casa, que eu vi um pastor passando de bicicleta sempre para lá e para cá. Eu falei assim, eu vou nessa igreja pequena aí. Eu tava com vergonha, né, de muita gente me ver. Eu falei assim, eu vou nessa congregação pequenininha aí, que deve ter pouca gente, aí poucas pessoas vão me ver lá dentro. Eu me lembro que eu estava com tanta vergonha que eu peguei a Bíblia católica que eu tinha, daquelas de capa grossa, Ave Maria, enfiei dentro de uma sacola. A igreja, a congregação era mais ou menos 100 metros de casa. Se eu fosse a pé eu demorava 3 minutos, mas eu estava com tanta vergonha de alguém me ver entrar ali, que eu fui de carro, encostei o carro na contramão para mim abrir a porta e já caí dentro da congregação para ninguém me ver entrar lá. E assim eu fiz, com a Bíblia enrolada dentro da sacola, entrei, fui bem cedo. Quando eu cheguei não tinha ninguém lá dentro, só estava o pastor lavando o chão. Cheguei, sentei lá e me recebeu bem. Começou o culto, eu estou vendo aquele povo, canta daqui, canta dali, toca um instrumento, lê uma palavra. Chegou no momento da palavra, o pastor ministrando a palavra, e ele pregando a passagem de Lázaro, sai para fora. Aquilo foi a conta. E ele pregando a passagem de Lázaro, ligada com Mateus, com João 8,32, né? E conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Quando ele fez o primeiro apelo, eu falei assim, eu quero seguir o caminho. Eu quero esse caminho. É esse caminho que eu quero para mim. E dali para cá, o amor dessas escrituras cada vez foi aumentando mais e mais e mais e mais.
Então, com esse vídeo, contando esse testemunho, eu não sei se eu consegui contar tudo, porque eu já falei que se eu for detalhar aqui, é muita coisa que eu tenho que dizer. Mas se você dizer que o Criador, ele tem seus escolhidos. E você tenha fé, porque mais cedo ou mais tarde, aquele escolhido, ele vai ir até o Salvador. Basta você ter perseverança, como a minha irmã, que pregou para mim várias vezes, teve muita perseverança, que no momento certo, o escolhido, ele vai até o Criador. Porque Deus o traz. Não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus. Nós temos sim responsabilidades, mas responsabilidades neste mundo. Que nós plantarmos, nós vamos colher. E eu colho frutos maus até hoje do que eu plantei no passado. Mas, como disse João, em uma das suas cartas, a promessa que ele nos fez é a vida eterna. O Criador nos chama ao arrependimento. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo nesses dias. A passagem de Apocalipse 22:11 é a que mais bate no meu coração. Quem é santo, santifique-se mais. Mas quem é sujo, que se lambuze nas suas imundícies. Nós estamos vendo o tempo que Deus já está separando o joio do trigo. Nós estamos vivendo os tempos em que aquela parábola que Jesus contou está se cumprindo. Que ele disse que o reino dos céus é como um pescador que sai do mar, senta na praia e coloca 2 cestos e separa os peixes bons dos peixes podres. Então eu quero terminar esse vídeo te dizendo uma coisa. Continue perseverando nas Escrituras, no caminho da verdade, lendo as Escrituras de dia e de noite, podendo ter nela a vida eterna. Que aquele familiar, aquele seu amigo, ou até mesmo você que está me vendo, talvez não seja no caminho, um dia, se você for escolhido, você vai chegar até o Criador, o Espírito Santo vai te convencer. Não importa se é feiticeiro, não importa se é idólatra, não importa se é assassino, estuprador, se é mentiroso, se é trapaceiro, não importa, os escolhidos serão reunidos pelo nosso Mestre naquele grande dia. Talvez você possa vir para o caminho mais cedo ou mais tarde, mas não importa, mais cedo ou mais tarde Ele nos busca. Mais cedo ou mais tarde essa palavra de Isaías se cumpre na vida dos escolhidos. Não importa a vida que você levava no passado. Como diz as Escrituras, no nosso Messias é feito nova todas as coisas.